Vamos lá? Capítulo 4. Alguma dúvida do capítulo 3? Não. Infortúnio oculto dos grupos doutrinários. E aí, o que temos? Eu estou na página, começa na 69 do velho. 32 do eletrônico. 71 do novo. 71 do novo. 71 do novo. Capítulo 4. Infortúnio oculto nos grupos doutrinários. Algo a dizer dessa primeira página? Não são muito pensativos. Nada? Eu marquei o final da página 72. A mesma raiz que vitaliza a vaidade é responsável pela carência de estima pessoal. O orgulho que procura brilhar no palco do prestígio, assim como a atitude de desamor a si mesmo, são manifestações do sentimento de menos-valia ou complexo de inferioridade que toma conta de multidões sem conta no orbe terreno. É meio difícil, às vezes, até de entender. Quando a gente tem vaidade, é uma forma da gente se defender daquilo que nos atinge. Então, se lembra que a melhor defesa é o ataque? A gente se defende através da vaidade. A gente se defende através do orgulho. Por quê? Uma pessoa vaidosa, ela está sempre como? Né? Fisicamente, ela está sempre... Mas existe também a outra vaidade, né? De não se permitir, de não permitir que ninguém se aproxime. Porque todo mundo vê ela de uma forma, né, tão exuberante, tão dona de si mesmo, que ninguém quer se aproximar, porque se sente menor do que ela. Eu acho que a vaidade afeta mais a pessoa que é vaidosa do que os outros. Porque os outros às vezes nem percebem que ela está lá. Mas a vaidade coloca a pessoa que é vaidosa, no meu ponto de vista, acima das outras, né? Ela é sempre tá mais bonita, mais melhor legal. Mais melhor do que bom, né? Mas por quê? Porque ela está se defendendo daquele, para que ninguém se aproxime. É isso aí. Para que ninguém vá falar, e aí ela fica na dela e aí... Entendi. É interessante, né? E assim, todos nós temos um quê, né? E a nossa proteçãozinha. Faz sentido. Um dia a gente vai conseguir. A gente não faz isso, eu acredito muito nisso. Conscientemente. Acho que isso tudo está muito no nosso inconsciente. Sabe? Eu vou me proteger, eu preciso me proteger, porque senão eu vou me machucar muito. Não está no consciente, eu não levanto falando assim, hoje eu vou me proteger. Entendi. Uma vez eu falei para uma vizinha minha, já tem mais idade, né? Mas ela estava bem arrumada, assim. Naquele dia eu não sei o que eu falei, nossa, você está bem? Eu não lembro qual foi o comentário que eu fiz, né? Especificamente aqui. Ela falou, eu estou sempre assim. Você que nunca reparou. Eu fiquei tão mal com o comentário, eu falei, caramba, eu não tô, pensei, né? Eu não tô dizendo, sei lá o que eu pensei, eu sei que eu fiquei tão mal. Falei, não faço mais nenhum comentário, porque eu estou sempre assim. Tá bom. Então, obrigada. Sabe por quê? Se a gente, né? Eu peguei essa parte daqui. Quem analisa um orador, um médium, um dirigente, um tarefeiro iluminado com as luzes da cultura espírita, enquanto as suas movimentações doutrinárias, não imagina a dor íntima que atinge muitos deles na esfera de suas provas silenciosas no reino do coração. Solidão, abandono, conflitos, medos, frustrações, impotência e outros tantos sentimentos estruturaram
um dilacerante estado de instabilidade e vulnerabilidade que retratam velhas feridas evolutivas da alma. Muitas vezes somos nós que estamos ali, vamos dar aula, vamos fazer entrevista. E quando a gente faz essa entrevista e a gente está tão mal, aquilo vem como um remédio pra gente, porque a gente consegue ver que o outro tá pior ainda. Pior, então, que a gente pode continuar, aquilo traz uma sustentação, querendo dizer que, assim, eu pelo menos, Valéria, eu vejo muito isso, né? Quando eu me senti assim, com as minhas dores, com os meus conflitos, era o dia que eu mais precisava ir trabalhar, porque eu sabia que eu ia rodar energia, que eu ia conseguir ver um outro lado, porque muitas vezes a gente começa a sentir pena da gente mesmo. É verdade. É verdade. Rapaz, eu não sei fazer direito nesse desenho. Ó vida, Ó céus. não vai Ó dar céu, ó terra. A gente fica assim, A hiena. a gente fica assim. E se a gente sai, vai fazer outras coisas, a gente vai ver que tem outras pessoas. Então estamos todo mundo no mesmo barco. Se estamos todo mundo no mesmo barco, damos as mãos e vamos embora. Vai, vamos embora andar. Quando a gente fez curso de entrevistador e de preletor, para dar aula, fazer preleção, uma coisa que a gente sempre ouvia e é verdade. Sabe quem é a primeira pessoa que escuta aquilo que a gente tem para falar? Nossa, Somos nós mesmos. Então, a melhor preleção que você pode fazer, a melhor entrevista que você pode fazer é quando o que você fala é para você mesmo. Por quê? Porque você está falando com sinceridade do coração, não é simplesmente um texto lido em algum livro. E aí, quando a gente fala da gente mesmo numa hora da preleção, que a gente sente aquilo que está falando como se fosse para nós mesmos, porque é para nós mesmos, as pessoas elas são tão tocadas pelo aquilo que a gente fala, porque não são só palavras que a gente está emitindo, são sentimentos próprios, né? E olha a misericórdia de Deus, né? Ele sempre, através da mediunidade do trabalho que ele dá. Não é só na casa espírita, não, porque quantas vezes a gente chega num banco, em algum lugar, e a gente começa a conversar com uma pessoa, e a gente começa a falar coisas que você fala assim, de onde que eu tirei isso? Mas você tem uma palavra, você tem uma energia. Você está cuidando de você, você está se tratando, você está tratando o outro, que é encarnado, mas você nem sabe quantos desencarnados você também está auxiliando. E isso tudo é a misericórdia de Deus. Ele aproveita de um que ele tocou, foi lá, ele falou assim, ó, eu vou aqui, eu vou trabalhar em cima de você e você vai cuidar de todos os outros. E vai se cuidar também. Então eu vejo muito isso, porque é assim que nós trabalhamos dentro da mediunidade. A gente cuida de nós, cuidamos do irmão que necessita encarnado e cuidamos daqueles que são desencarnados. Oi, Maria Rita. Valéria, eu no parágrafo anterior, é que eu gostaria que, se você tem uma palavra para me auxiliar. Podemos facilmente confundir atitudes de baixa autoestima com comportamentos personalistas. Como que, por exemplo, baixa autoestima, eu não me valorizo, eu acho que eu não sou suficiente para nada. E o comportamento personalista, como é que a gente confunde baixa autoestima com comportamento personalista? Como é uma pessoa de baixa autoestima? É uma pessoa que tem uma aceitação fácil com o outro? Não. Por quê? Porque tudo que o outro faz a ela sente que ele está agredindo. Certo. Eu vejo assim, tá? Tá agredindo, tá tentando provocar, então a gente vem com aquela personalidade, com a nossa personalidade. Então, que nem a gente coloca a gente cria um modelo, né? Eu vou subir num salto 15 porque ninguém vai nem chegar perto. Eu vou criar uma personalidade bem radical. É dessa forma que a gente vai se defendendo, a gente vai criando as nossas personalidades. Deu para entender?
Ou então, assim, eu vou ser aquela boazinha, né? Aquela amiga boazinha que escuta tudo, não fala nada. Não só passa a mão na cabeça. Também é uma personalidade. Porque não existe essa pessoa 100% boazinha. Chega uma hora que ela sobe nas tamancas. Mas essa amiga não é ter uma amiga, não é verdade? Porque o amigo é aquele que fala o que a gente quer ouvir e o que a gente não quer ouvir. E o que a gente precisa. Senão, é sua amiga. Eu não sei se é assim. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Não passo a mão na cabeça. Mas e quero ouvir se for necessário. Tem uma máxima espírita que é: se você quer saber o que você tem de errado, escute seus inimigos, porque seus amigos nunca vão falar para você o que você tem. Porque vão trabalhar o livre-arbítrio. Porque não vão querer causar desgosto, desafio, mágoa. Então, fica quieto, amigo, fica quieto. Vibra, amigo, vibra. Vibra. A não ser que se crie a atmosfera para se falar sinceramente. Mas isso é muito difícil de acontecer. É muito difícil de acontecer. Geralmente, quando o amigo vai e fala olha, tá errado isso assim, assim, deixa de ser amigo, né? Se a pessoa não estiver preparada para escutar o que o outro tem para falar, deixa de ser amigo. Mas eu concordo com isso. Assim, mas eu vejo também assim, tudo vai muito da forma que nós falamos. Né? Será que a gente consegue ter a vibração para mostrar para a pessoa o que a gente quer? A gente tem uma dificuldade muito grande de comunicação. O Sérgio mesmo, ele fala assim, você vai falando, vai pensando, e muitas vezes você deixa algumas lacunas, por quê? Porque você pensou mais rápido, e aí a pessoa que está do seu lado fica, aí ele fala assim, volta e completa. Porque meu cérebro realmente já foi, né? Já andou. Então, nessas horas, eu vou deixar uma lacuna. E aí a pessoa, se eu tiver naquele dia que eu não estou com muita paciência, comigo mesmo, não é com a pessoa, que eu não estou muito bem, eu já vou ter uma outra entonação. E aí a coisa não vai ficar tão boa. E deixar ela para exercitar o cérebro dela mediante aquilo que você jogou. É uma saída. É bom isso. Mas se eu posso... Eu adoto uma coisa para mim que é o seguinte: se você tem que falar alguma coisa sensível para alguém, não manda mensagem por zap. Fale diretamente. Sabe por quê? Porque quando você escreve um texto, a pessoa que lê o texto, ela vai colocar a emoção que ela está sentindo naquele momento. E se ela acabou de discutir com alguém e está na defensiva, ela vai escutar, ela vai ler aquilo como se você estivesse agredindo ela. Então, se você tiver que falar com alguma pessoa, passar alguma mensagem sensível para alguma pessoa, fale pessoalmente. Fale pelo telefone, porque a sua entonação de voz, você pode corrigir a forma como você está falando, quando você vai sentindo a reação da pessoa. Então, se você tiver que conversar com alguma pessoa sensível, que seja alguma coisa que seja sensível, nunca escreva. Sempre converse com a pessoa ao vivo. Nem mande mensagem por áudio, né? Porque hoje em dia ninguém mais conversa, né? Todo mundo manda só mensagem. Não faça isso, porque eu já tive experiências muito ruins. Já tive experiência de mandar uma mensagem para uma pessoa. Mandei uma mensagem todo feliz para uma pessoa, né? Sabe, dizendo, olha que legal que está acontecendo isso. E a pessoa ficou sem falar comigo e eu não sabia por quê. E aí, quando eu conversei com ela, ela falou o que eu tinha falado, mas numa entonação completamente diferente do que eu tinha falado. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente pode causar um problema aí. Entendi. Porque a gente cai sempre nisso, né? A gente não sabe como o outro está. Falar de sentimentos, cada um tem o seu, aí a gente entra no certo e no errado, se vale a pena, se não vale a pena. As três peneiras, e aí assim, né? Eu acho que quanto mais a gente tiver o olhinho no olhinho, né? Doeu, ó, tá doendo, pra mim isso aqui pega, isso aqui é o meu limite,
não dá para ultrapassar, eu acho que a gente consegue uma boa convivência. Eu sempre acredito muito no respeito. A gente respeitando, a base sendo o respeito, a gente consegue tudo. E aí, algo mais? Sim, eu queria só fazer um comentário nesses 2 parágrafos aí que a gente falou agora, do quem analisa um orador e a solidão, abandono, né, que está no início da página 33 eletrônico aí. A gente sempre fala, né, que o que a gente fala aqui, né, parece que sabe que toca a vocês, para vocês não levarem em consideração que a gente já conseguiu trilhar esse caminho, né? Nós estamos trilhando também. E aí, o que a gente fala aqui é experiências que a gente já vivenciou e coisas que a gente leu, baseado em coisas que a gente leu, né? Geralmente, quando a gente fala sobre alguma informação que está descrito num livro, ou que seja algum conhecimento que a gente pegou em algum lugar, a gente cita a fonte. Ah, não, olha, isso aqui é assim, assim, se vocês quiserem ler o livro assim, de fulano, isso é conhecimento que está lá. Mas 99% das coisas que a gente fala é baseado nos conhecimentos que a gente tem e naquilo que a gente vivenciou até hoje, né? Coisas que já deram errado, coisas que a gente tentou e não funcionou pra gente. E o não funcionar pra gente não significa que não vai funcionar para vocês. Mas é toda experiência que a gente vai trocando, né? Tudo é experiência. E o principal, então, esses 2 capítulos, 2 parágrafos aqui, fala exatamente isso que a gente está falando. Sabe? Quando a gente fala assim, olha, não pode perder a paciência, não pensem que a gente não perde a paciência, porque a gente perde a todo momento. A gente está trabalhando. A gente agora perde muito menos a paciência do que perdia no passado. E é aí que a gente mede nosso crescimento. Porque a gente já está melhorando o nosso controle e procurando entender um pouco melhor os nossos sentimentos para evitar que aconteça novamente. Então, tudo que a gente falar aqui, se não for citado a fonte, leve em consideração que isso é alguma coisa que a gente já vivenciou, ou que a gente está vivenciando, ou dificuldades que nós estamos passando, não significa que a gente venceu a etapa, porque todos nós estamos no mesmo nível, tá bom? Algo mais? Estamos no pé da escada, viu? Quando no mesmo nível, nós estamos lá no pé da escada. Eu estou na página 71. Eu estou falando se tem algo mais na página 71 do livro velho, deve ser 72, 73. E a 33 do livro eletrônico. Não? Oi, André. Tá fechado. O microfone está fechado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aqui diz assim, que os tarefeiros da causa estejam atentos na página 33. Aqui é 74 no novo. Isso. Lá no final. Os tarefeiros da causa estejam atentos à fala. Isso, nessa parte que ele diz assim, ó, na fala inspirada do codificador. É isso que eu queria que você me explicasse. Os tarefeiros têm que estar atentos na fala inspirada do codificador. Esses infortúnios discretos e ocultos são a verdadeira generosidade. Saiba descobrir sem esperar que peçam assistência. Então, quer dizer, você sendo a tarefeira, é isso? Você tem que descobrir? Você se descobrir. Tipo assim, se você vai atender alguma pessoa, você é uma tarefeira. Então, você vai atender uma pessoa inspirada pelo codificador, você tem que saber o problema daquela pessoa, é isso? Não. Você tem que saber o seu. Não, ele está falando do outro aqui. Mas então, você sabendo o seu, você consegue sentir o do outro. Mas se você não tiver o conhecimento seu, você não vai conseguir entender o do outro. Entendeu? Eu entendi o que está escrito ali, mas o que eu consigo analisar disso daí, porque assim, ó, você pode me falar... É que aqui ele está falando
O parágrafo de baixo completa. É isso aí, isso que eu ia te falar. Olhamos uns pelos outros com o olhar de ver. Então, é você olhando o outro. Ou assim mesmo, é aí que eu fiquei confusa. Então, se você tem amor por si, se você tem esse auto-amor, você tem um sentimento caridoso com você, você olhando o outro, você vai ter esses olhos. Você vai ver que ele não consegue fazer algumas coisas. Mas não é porque ele é ruim, é porque ele ainda não chegou no ponto. Tá? Ele ainda não chegou nesse ponto. Porque senão, assim, quando a gente faz uma entrevista, as pessoas vêm e contam um monte de coisa das suas vidas, né? Para elas são extremamente importantes. Para a gente pode ser a maior besteira do mundo. E se a gente tiver esse olhar de ver, sabe, que ali existe um irmão que está lutando, um irmão que está buscando, a gente vai conseguir tocar o coraçãozinho dele. Mas, se a gente menosprezar, vai ficar bem difícil. Eu tive uma entrevista uma vez que foi muito difícil para mim. Porque, assim, eu era nova ainda fazendo entrevista, não tinha tanto conhecimento, mas não tinha... E a moça relatava coisas que eu nunca tinha vivido, que eu nem imaginava. E aí eu ficava assim, o que eu falo pro plano espiritual? Eu falava assim, o que eu falo? Porque eu não vivenciei. E só vinha assim, o que Jesus falaria? Ele falaria, ele acolheria, então acolha. E foi dessa forma que eu fui acolhendo a pessoa, né? Então, conforme a gente vai se conhecendo, vai tendo conhecimento moral, vai fazendo toda a sua junção, é assim que eu vejo, tá? A gente consegue fazer para o outro com um olhar muito mais caridoso, um olhar de amor, como se a gente estivesse fazendo a si mesmo. É assim que eu vejo, mas... Na realidade aqui é uma coisa que a gente exercita bastante nesse grupo. Algumas vezes a gente consegue ver todos numa tela só, né? E a gente percebe que a pessoa não está com um aspecto bom, né? E aí a gente pergunta se está bem, se estão todos bem. A gente nunca vai direto na pessoa, a gente pergunta no plural. E se a pessoa não se manifesta, muitas vezes a gente entra em contato com a pessoa depois do trabalho. Por quê? Porque é exatamente isso daqui. A gente precisa perceber o nosso companheiro. Porque às vezes ele nem sabe que precisa de ajuda, mas ele está precisando de ajuda. Porque se ele não for ajudado naquele momento, ele pode cair de tal forma que depois fica mais difícil se levantar. Então é isso que ele está dizendo aqui, no meu ponto de vista. Tá? Eu só queria fazer o seguinte, quem está com o livro eletrônico, tem 2 parágrafos antes desse daí, como assim, dê certo a idolatria, vocês acharam aí? Sim. Então, Achei. eu fiquei muito injuriado com o que eu li aqui e agora eu fui confirmar. Está escrito assim, dê certo a idolatria e a purpurina da lisonja são indispensáveis. A realidade é... Dispensáveis. Dispensáveis. Indispensáveis. Está dispensáveis. No livro eletrônico está escrito indispensáveis. Não, justamente Eles ao contrário. corrigiram. Exatamente, tá bom? Então certo, a idolatria e a purpurina da lisonja são dispensáveis. Tá bom? Não tinha ficado, quando eu li, eu fiquei injuriado com isso aqui. Mas assim, como ter... Agora, quando eu li aqui, eu voltei aqui para ver no seu livro e estava escrito dispensáveis. Tá bom? Bom, algo mais a pontuar nesse capítulo? Eu tenho. Não. Rapidinho. A oração. Logo em seguida do olhemos uns pelos outros com os olhos de ver. A próxima frase me tocou bastante. Muita vez, onde supomos existir um doente pertinaz em busca de realce, encontra-se um coração ferido e cansado.
confuso e amedrontado, mendigando amizade autêntica e compreensão. Às vezes a pessoa vem, parece que é grudenta, né? E na realidade é uma pessoa que está necessitando muito, mas muito de carinho e atenção. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Uma pessoa que às vezes, assim, não é questão desse grupo, tá? Mas às vezes a gente está num grupo e a pessoa só ela quer falar, só ela quer fazer as coisas, é porque ela tem essa necessidade. Ela é muito carente, né? Ela é muito carente. Teve um dia que nós marcamos um café, eu e mais 2 colegas oficiais. Uma delas, o tempo que a gente esteve junto, a gente não conseguia nem falar, eu e a outra. Falei, só ela falou. Falei, Jesus! É a necessidade. Era uma necessidade. Era uma necessidade. E sabe por que isso acontece hoje? Porque as pessoas, antigamente, elas se sentavam e elas podiam falar, elas tinham essa troca. Hoje, com todas essas redes sociais, as pessoas só digitam. Elas perderam olho por olho, e ainda mais a gente vivendo uma pandemia. Então, a gente perdeu muito esse olhar, a gente perdeu muito esse acolhimento, sabe? Esse olha, escuta, sabe? Dá o ombro para a pessoa. A pessoa, muitas das vezes, não precisa de assistência espiritual quando ela está na casa espírita. Ela precisa de um ombro e de um ouvido para falar. Não é que a gente vai passar a mão na cabeça, não. Mas ela precisa, porque ela ouvindo, ela se ouvindo, ela mesma já consegue descobrir aquilo que ela precisa fazer. Só no ato de ouvir. E você e o Sérgio são tarefeiros 24 horas? Ou seja, aqui vocês estão num trabalho, vamos dizer assim, Não, fora deles, vocês numa festa, num aniversário, vocês têm esse discernimento de poder ajudar no momento ou não? Sim, a gente sempre está aberto a ajudar. Não adianta, sabe? É que nem médico. É que nem médico numa festa. Sempre vem alguém falar, perguntar, pedir alguma coisa. É igual. Quem se dedica a trabalhar por Jesus, não escolhe hora, sabe? A pessoa que entra em sofrimento por qualquer coisa, e qualquer tamanho de sofrimento, você não pode chegar para ela e falar assim, olha, seguinte, guarda aí, não se mata hoje, tá bom? Se mata amanhã, porque agora eu estou no aniversário, não posso te atender. Então agora eu vou dormir. Dependendo da pessoa, meu celular fica ligado. Mas gente, isso daí não... Dependendo da pessoa, não. Quando tem algum problema que uma pessoa nos procura, a gente manter um celular ligado para que a gente possa parar, se tiver que fazer de madrugada, sem problema nenhum. Mas, gente, é assim, eu e a Valéria já recebemos tanta graça nessa vida, nós fomos tão ajudados por tanta gente e por tantos motivos diferentes, que para nós fazer isso é um privilégio fazer isso, não é uma coisa que, sabe, a gente está em dívida ainda, entendeu? Por mais que a gente faça, a gente sempre está em dívida. Então não fala assim, olha, aqueles dois são iluminados. Não, nós somos apagados mesmo. Só que a gente precisa resgatar as dívidas de gratidão que a gente tem com as pessoas. Lembra aquele filme Corrente do Bem? Vocês já assistiram? Então, é isso. Você recebe a ajuda de alguém e você ajuda outra pessoa. Assim que aumenta a corrente, né? Eu gostaria de continuar falando depois das nossas vibrações. Eu gostaria também que quem fosse fazer a leitura fizesse essa oração.